Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar o seu chá, o seu café e sua água, sentar aqui comigo e irmos para o dia 129 de leitura bíblica do nosso cronograma de 365 dias. Hoje nós vamos dar entrada para o livro de 2 Crônicas, ou o segundo livro das Crônicas. Esse livro fala para nós a respeito da continuação do primeiro livro de Crônicas, é claro. Mas ele também começa a narrar os acontecimentos do reinado de Salomão em Israel e Judá. Depois da morte do rei Salomão também, a gente vai ver que a nação se dividia em 2 reinos, o do norte e do sul, a partir do capítulo 10, e daí em diante conta-se a história de Judá, o reino do sul, até a queda de Jerusalém no ano de 586 a.C., quando os judeus foram levados prisioneiros para a Babilônia. O livro termina falando do decreto de Ciro, o rei da Pérsia, que deixou os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. O esquema do conteúdo é dividido em, basicamente, reinado de Salomão, os primeiros anos, a construção do templo e os últimos anos, a revolta das tribos do norte, os reis de Judá e a tomada de Jerusalém. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3 de 2 Crônicas. Bora lá então? Primeiro capítulo. Salomão pede a sabedoria a Deus. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1.000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades de governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi havia armado quando tinha sido levada a Arca de Criat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de U, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram até lá para adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1.000 animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizesse ao meu pai, já que me fizesse rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu povo tão grande?" Deus disse a Salomão: "Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento. E lhe também darei glória, riquezas, bens e honras, mais do que qualquer outro rei que teve antes de você ou terá depois." Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação dos cavalos de Mursi e da Sicília, e a importação dos carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Capítulo 2. O acordo de Salomão com Irão. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregarem o material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas. Ele colocou 3.600 chefes para dirigir no trabalho. Depois mandou a Irão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem: "Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio, e agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, o meu Deus, será adorado. Será um lugar santo onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados, todas as manhãs e todas as tardes. Ofereceremos em sacrifícios animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas em honra do Senhor, o nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande,
Quem poderia construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã, púrpura vermelha, azul e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mande-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus a fim de preparar muita madeira, pois o templo que eu vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Irão mandou a Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. E agora eu vou lhe mandar Hurão, um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalhava em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com os seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até o ponto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. Os preparativos para a construção do templo. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel. Como Davi, o seu pai, tinha feito, havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 7.000 deles para carregarem o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Capítulo 3. A construção do templo. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês do 4º ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figueiras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isso é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usadas mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram entalhados e folhados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas de madeira de forma com que cada asa tocava uma parede. E a asa do outro tocava na asa da outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede até a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo, e era tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordado com figuras de querubins. As 2 colunas. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2 metros e 20 de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que era um número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim,
e aqui ficava no lado norte, se chamava Boaz. E essa foi a nossa leitura de hoje. Uma coisa muito interessante que a gente vai perceber é no começo do capítulo, a gente percebe a consagração de Salomão, mas o ato dele consagrar o templo com os 1000 sacrifícios. E Deus aparece a ele e pergunta, cara, muito legal isso que você está fazendo, bacana, tô contigo, mas o que você quer? Qual é o seu pedido para mim? O que eu posso fazer por você? E é interessantíssimo a posição que Salomão toma. Ele faz um pedido com base naquilo que Deus esperaria que ele pedisse, não com base simplesmente na sua vontade. Porque o próprio Senhor falou que ele poderia ter pedido paz com seus inimigos, poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido fama, poderia ter pedido um monte de coisas. Mas ele pediu uma coisa só, que era sabedoria para governar o povo de Deus. E com base nesse pedido, ele deu todas as demais coisas que qualquer homem poderia desejar. A palavra de Deus vai falar para nós que tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus, ou seja, na posição que Jesus pediria ao Pai, ou em outras palavras, tudo o que Jesus desejaria fazer diante de Deus, isso nos é concedido de livre e espontânea vontade. E a sabedoria é a primeira que Deus dá de uma forma indescarada. Ou seja, Deus vai te dar de qualquer medida, Ele vai te dar o quanto de sabedoria você precisar e querer. É isso que vai falar no primeiro capítulo de Tiago. Uma coisa muito importante para nós é que a palavra de Deus vai falar o seguinte a respeito dos pedidos. Que Deus pode e faz todas as coisas muito mais e melhor do que tudo quanto nós pedimos ou desejamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu peço alguma coisa que está alinhado com Ele, Ele não vai fazer só aquela coisa, Ele vai transbordar para várias outras coisas. Mas a palavra de Deus também vai falar que quando nós pedimos mal, nós não recebemos, porque os nossos pedidos são carnais, os nossos pedidos só servem para as nossas próprias concupiscências da carne. Então Deus, Ele não é bipolar, mas Ele é intenso nos dois polos em relação a negar pedidos ruins, porque esses pedidos vão extrapolar para coisas piores, mas com pedidos bons, ele extrapola para coisas ainda melhores. Então fica esse questionamento para nós hoje. Será que nós não temos pedido porque nós temos pedido coisas ruins? E será que se nós pedirmos coisas boas, coisas melhores ainda não podem acontecer na nossa vida? Fica essa indagação para nós. Que o Senhor de toda alegria e paz possa conceber todos os pedidos que há em Cristo Jesus, porque se Ele nos deu o Filho, Ele também não nos dará todas as demais coisas. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e até amanhã.